obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de recebê-los aqui. Não é a primeira vez de vocês na BIS, mas é a primeira vez presencial. Então, sejam bem-vindos. E, pessoal, dessa vez eu vou colocar as perguntas, mas assim que vocês quiserem perguntar alguma coisa, já manda ver também, porque tá tarde aí e tal. Então, primeiro, queria perguntar como que surgiu esse projeto para vocês e um pouco também quanto tempo da ideia até a realização e esse tempo também entre a ideia e o início da produção até, enfim, essa divisão aí de tempo e como que surgiu o projeto. Isso. Bom, bom, o filme ele nasce com o achado que são esses arquivos, né? Que são esses rolos, né? Essa caixa de rolo que foi encontrada na casa do ex-dono do Ópera Cabaré, e isso levou alguns anos depois do encontro com esse material, né? A vontade de fazer alguma coisa com ele, né? De produzir algum outro documento que de alguma forma já fosse um projeto de preservação desse material, né? A possibilidade da gente guardar esse material em arquivo digital, em digitalizar ele e fazer o restauro que fosse possível, né? Porque é uma coisa que exige uma verba, mas o que desse para a gente já recuperar e guardar esse arquivo. Então foi o primeiro desejo nosso, né? E aí, com a possibilidade de um edital, né, lá em São Paulo, que foi um edital que era voltado para música, e aí a gente, com esse edital, que era uma verba super baixa, assim, de produção mesmo, era praticamente voltado para shows, né? Na época da pandemia que tinham as lives, shows e tal, e eram para gravação também de shows. E aí a gente fez essa parceria com o Marcos, que ele é um músico, compositor, que trabalhou com os arranjos e toda essa parte. E aí, com esse edital, a gente conseguiu pegar o material, ir para a ilha com esse material. E aí a gente, como documentarista, né, que trabalha com dispositivos e pensa como criar, né, essas situações documentais, esse filme ele é todo feito em cima, né, de um dispositivo, né, que é a pessoa ir lá e a gente filmar esse primeiro contato dela com esse material, né, essa primeira impressão, que eu acho que é o que emociona nesse filme, né, essa primeira emoção que a câmera pega. Então, a partir aí a ideia do dispositivo, então assim, eu acho que o encontro com o material demorou mais, mas depois que a gente... Quanto tempo que encontrou o material? Acho que uns 6 anos. E aí depois que aí a gente conseguiu aí também com essa verba a gente falou, vamos pegar esse material, que é uma responsabilidade, né? Você tirar da mão do dono, né? E falar, vou fazer alguma coisa com isso. Aí a gente conseguiu pegar o material, digitalizar ele, e aí a gente fez a proposta do filme, que é um filme de produção simples, né? Como documentário, ele é uma produção simples e uma pós também que não foi demorada. Então, é um filme de uma verba baixa também. Então, eu acho que toda a produção, que é 1 ano, nem isso. Acho que durou 1 ano. Não sei se quer complementar. Não, acho que é interessante falar que é um filme... Acho que o Du falou um pouco disso já, mas que é um filme que... Normalmente, você pensar em filme... óbvio que tem infinitas possibilidades de se pensar como um filme pode se disparar. É interessante pensar que a gente está aqui na Bienal do Cinema Sonoro e que esse filme é um filme que parte de um material sonoro encontrado, né? Que é um material, um acervo gravado numa casa de show do Bexiga, né? Então, assim, uma coisa que não foi pensada em termos... Não tinha uma produção por trás pensando em captar o show, né?
Não era, era uma mesa da casa de show, o Chiquinho, que era o técnico, gravava aqueles shows importantes, de figuras importantes da cultura da música brasileira. E esse acervo acabou ficando guardado na casa do Telmo e por sorte, a gente se encontrou e começou a pensar em que tipo de projeto podia ser feito a partir desse repertório sonoro, né? E aí a gente tinha esse contato do Marcos, que o Edu falou, que é um parceiro nosso antigo, que é um produtor musical de São Paulo, e o estúdio dele era dentro da Casa Barbosa, que é essa casa de show na mesma rua do Ópera Cabaré. Então a gente pensou, como é que a gente pode construir essa ponte do passado com o presente? E a gente, enfim, também gosta muito de samba, e quando a gente começou a escutar esse repertório, viu toda a potência que existia nele, no sentido tanto dos artistas como esse recorte voltado para o samba brasileiro, né? E a gente falou, a gente agora aqui tem que pensar num elenco. E aí começou a ver que pontes que a gente podia criar, começou a fazer uma curadoria das músicas, né? Selecionar os trechos de show, trechos de fala dos artistas, trechos, enfim, escolher quais músicas poderiam conversar com cada artista que a gente convidou, pensando num diálogo, por exemplo, do Douglas Germano, que é um compositor, um dos grandes compositores do samba contemporâneo brasileiro. Então a gente pegou, por exemplo, falou, Adoniran, que tem uma música bem de cunho social, o Douglas também tem essa. Então a gente foi pensando, né, Edu, muito em como essa conversa poderia acontecer de cada música, os trechos de shows, né? E aí a gente foi e fez o convite para os artistas. E aí quem é o artista que faz a ponte de fato com o passado é o Vicente Barreto, que é o primeiro artista que aparece, que é um compositor de mão cheia, compositor de Morena Tropicana e outras grandes músicas brasileiras, assim, parcerias com o Alceu Valença e outros artistas. Inclusive agora ele está fazendo uma turnê no Brasil e fora. É um baita compositor, pouco conhecido até, inclusive. Então é ele que ele sai da Bahia e vai fazer o primeiro show, o primeiro LP dele em São Paulo, no Ópera Cabaré. Então ele, vamos dizer, é esse artista do passado que está hoje ainda em atividade. Fora ele, os outros artistas são todos artistas já mais jovens, contemporâneos, que escutam aquele repertório desses artistas para, a partir daí, refletir sobre questões que a gente achou importante serem discutidas, como a questão da noite, como os artistas, né, se colocam, como a noite tem uma importância grande na vida dos artistas, dos músicos, né, como ela é vamos dizer, uma certa escola para esses artistas aparecerem. Então, esses foram alguns assuntos que a gente quis ir conversando, e foram surgindo outras questões, como a negritude e todas as questões que envolvem isso dentro da música, né? Então, a gente ficou muito feliz de que esses encontros foram muito ricos, assim, né? Para além do disparador da escuta, esses artistas trouxeram também um repertório, uma bagagem muito rica, que engrandeceu o projeto. E aí a gente ficou bem feliz de ter conseguido realizar ele. Como o Edu falou, era um edital de música, né? Pandemia, pandemônio, aquela desgraça total, sem edital nenhum rolando. Pegamos um edital de música de R$50 mil. Conseguimos fazer um filme simples, mas que tem uma força grande no sentido da nossa memória cultural, né? Principalmente, né? E também lançando uma pedra para o futuro de novos artistas também, que a gente acredita que vão ficar para a história também. Legal. Esse achado do arquivo é sempre um negócio incrível, assim, né? Porque tipo, o que vai ter ali dentro é aquele baú, assim, tipo, o que a gente pode encontrar aqui e o que isso pode disparar que gerou o dispositivo, né? E como que foi para vocês o primeiro contato com o arquivo? E a dificuldade ou não dificuldade de tirar esse arquivo do dono dele para digitalizar ele e fazer isso tudo, porque algumas vezes pode ser tranquilo, mas algumas vezes pode ser quase impossível tirar esse arquivo de onde ele está. O cara não está fazendo nada com ele, mas também não deixa ninguém chegar perto também. Vou contar como é que foi a história do encontro do arquivo, acho que é legal, né, também, né? Não, foi uma coisa até, enfim, coisas da vida mesmo, num churrasco na casa da mulher de um amigo, de um grande amigo meu. O pai dela é o Telmo, ele era o proprietário do Ópera,
Ele também teve diversas casas em São Paulo, o Carioca Clube, que hoje já é de outro proprietário, mas ele foi o cara que inaugurou o Carioca Clube. Tiveram vários shows de escolas de samba em São Paulo, o Bar Avenida. Enfim, é um cara, um empreendedor da noite, um empreendedor mesmo muito interessante da noite de São Paulo, teve restaurantes. E aí o Telmo, conversando com ele foi me contando que ele teve essa casa, o Ópera Cabaré, que, enfim, grandes artistas, Cartola, por exemplo. Isso é uma coisa interessante de falar. O último disco do Cartola, o disco ao vivo do Cartola, é um disco gravado no Ópera Cabaré. O Adoniran também tem um disco dele ao vivo gravado no Ópera Cabaré. Então, assim, foi uma casa por onde grandes artistas, como vocês viram, passaram por lá. E conversando com o Telmo, eu falei, nossa, Telmo, como assim? Como é que você... Que história é essa? Você tem algum arquivo, tem foto, tem... Ele, não, vamos subir aqui no meu escritório, lá no apartamento ali, subimos numa salinha, aí ele puxou a caixa assim, debaixo de uma mesa, e aí tinha um monte de arquivo de fita de rolo, né? Eu falei, mas isso é o quê? Ele falou, não, isso aí eram as gravações que o Chiquinho gravava da mesa e tal, isso está aí parado. Eu já mostrei para o Zé Nogueira da Eldorado, ele falou que ouviu, falou que não tem jeito, tá tudo tem qualidade, não dá para digitalizar. Eu falei, ó, Telmo, deixa comigo esse material, vou levar para a produtora, a gente aos poucos vai tentando ir digitalizando. A gente tem esse parceiro de longa data, o Marcos, que ele tinha esses gravadores AK e tinha esses gravadores de rolo, e a gente deixou, né, Edu? Falou, Marcão, nas brechas aí das gravações, cara, vai tentando puxar isso. Então, assim, é um material super, vamos dizer, que foi gravado diversas coisas de vários lados, né? É um tipo de material, assim, eu não sou do universo do som, estou aqui de penetra, no sentido, assim, me interessa muito, óbvio que a gente editou o som junto, o som é... Como bem disse o Benley hoje na Masterclass do Fábio, é um elemento, acho que dos principais do cinema, né? Acho que é ele que emociona mais do que a própria imagem. E é interessante pensar nisso, né? Como o som tem essa força, né? E aí o Marcão ia digitalizando esse material e ficou digitalizando esse material por anos, por 6 anos. Até uma hora que eu falei, Marcão, e aí, cara? Vamos levar isso aí. Aí eu e o Du falou, consegui terminar, jogamos tudo na nuvem e a gente passou a baixar isso e passou a escutar esse material, né? E aí começou a delirar, falou, não é possível, né? Enfim, Du, manda bala um pouco aí também, que eu estou falando demais. Acho que um ponto que você trouxe, que é essa dificuldade de trabalhar com arquivo, a gente... como documentarista, a gente gosta muito de trabalhar com arquivo. Até os filmes que vieram para cá nas outras edições, a gente usa muito arquivo, e isso é uma coisa complicada mesmo, né? Porque os donos dos arquivos, muitas vezes, eles travam os arquivos economicamente, muitas vezes, que é pior, né? Ele quer uma fortuna que a gente, como... né, documentarista independente, não tem condição de arcar, né, com esses custos, e o que inviabiliza, né? Então isso é uma discussão muito importante, né, de direitos e também do direito da sociedade, né, a ter esse arquivo, a trabalhar, a ressignificar esse arquivo, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é usar o arquivo ressignificando ele, né, dando novos sentidos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre vive. Esse filme ainda, a gente está vivendo isso agora, tentando conseguir os direitos autorais das coisas, né, porque apesar da gravação não ser dos autores e tudo mais, você tem a composição, você tem a música, você tem um monte de autorias e de direitos que estão envolvidos. E aí a gente acaba... isso é um problema de todos os documentaristas, e muitos fazem até um movimento para que isso seja rediscutido, porque é um direito da sociedade. É o que você falou, o Telmo poderia ser um cara que ia falar, não, isso aqui é meu, um dia eu vou ganhar dinheiro com isso, ou que muitos têm esse ideal, né? E no fim acaba ficando lá, ou muitas vezes o material se acaba, você encontra o material jogado, e então isso é uma discussão muito importante mesmo, que em algum momento outros grandes diretores já trazem isso como uma questão fundamental, que pode
limitar o documentário de uma forma absurda, assim, e já está limitando, né? Então, acho que isso é uma discussão muito importante. Eu acho que essa coisa da gente pensar a camada sonora do filme é uma coisa que a gente sempre, quando monta um filme, a gente costuma fazer edição de som e para o processo, para a nossa metodologia de montagem, o som é muito importante. Mesmo que sejam referências para o trilheiro na hora que vai chegar na trilha e tudo mais, a gente sempre traz a trilha já como uma metodologia, porque é ali que tem ritmo, é ali que você consegue, é quase talvez uma necessidade nossa como montador de usar a música, usar a trilha, usar o elemento sonoro, usar a camada sonora e pensar, e a gente sempre separa, né, quando vai estudar o roteiro de montagem, o som da imagem, desde os princípios da nossa, que em 2009 a gente faz um filme em Super 8, e esse filme, né, por ser em Super 8 você já não tem o som e a imagem junto, porque era uma câmera que não tinha ainda esse recurso, então ali você já já foi um start assim de tipo imagem e som. Já são duas narrativas, duas camadas, dois roteiros, né? Então na montagem a gente tem uma preocupação muito grande em ter roteiro de som, então desenha o roteiro de som, né? Como é a imagem, né? Então eu acho isso também interessante de comentar. Massa demais. Eu vou puxar aqui de novo aqui essa questão aí dos direitos. Você falando isso aí me lembrou uma coisa que eu vi uma vez em um workshop que eu fui sobre direitos autorais, sobre clearance e tal, e era um cara, um americano, era para os Estados Unidos esse negócio, né? E justamente ele colocava que sim, os Estados Unidos é complicado e tal, mas alguma coisa que tinha avançado nos Estados Unidos era justamente essa questão para os documentaristas. Que, por exemplo, se você estiver fazendo ali uma ficção e tiver um quadro ali, tipo, importante, e ele aparecer na ficção, os caras vão ter que pagar. Pode ser um segundo na ficção, os caras vão ter que pagar. Mas, se for no documentário, aí ele deu o exemplo, no caso, de um filme que fizeram e usaram, era sobre Guerra do Vietnã, e usaram um trecho das imagens lá e da música do John Lennon. E aí a Yoko Ono processou e ela perdeu. Porque os caras mostraram que, cara, essa época aqui nos Estados Unidos e tal, é impossível você contar sem passar por isso aqui. Então o documentarista ele tem o direito de contar a história da sociedade. Então, tipo, senão não se conta mais a história, todo mundo vai querer um dinheiro para tudo, entendeu? Então, isso aí que você está falando é incrível. E aí, tipo... em outros, vocês trabalham com arquivos, né, tal, em outros projetos vocês já encontraram uma dificuldade maior? Vocês têm projetos assim que não foi para frente por causa disso? Acho que sim, né? Eu acho que separa... Não, mas eu acho que isso é super importante. Você citou os Estados Unidos, que realmente eles avançaram. A gente tem o Weisman ou outros autores que você vê a relação que eles têm e até o Weisman é advogado, né? E na época que a gente estava discutindo isso, muito a gente percebeu o quanto eles tinham avançado nos direitos e assim, até de filmar em lugares do Estado, né? Filmar numa escola pública, filmar numa repartição pública, filmar num espaço, né? Todos esses direitos que para a gente você fica numa correria de autorização, não sei o que, e você não consegue, e você não tem direito, então assim, tudo bem, a gente teria que começar a entrar com liminar no juiz para obrigar a escola tal, a diretora tal a te deixar filmar um hospital público ou né, qualquer coisa da justiça, por exemplo, né, e eu acho que o que para a gente sempre cai é na parte econômica, né, porque a gente sempre está com uma verba muito baixa. Para você ter uma ideia, o que a gente gastaria para legalizar esse filme é quase o que a gente gastou para fazer ele, né? Então assim, como que
é uma coisa gritante. Por exemplo, você vai na Rede Globo, o filme do José Siqueira, por exemplo, o do Pedro Osmar também, foram que a gente teve a Rede Globo como a gente teve que comprar arquivo da Rede Globo, e assim, você chega em negociações, as coisas começam, os minutos começam em R$ 4.000, né, R$ 3.000. Você chega em orçamentos de R$ 40.000. Aí você começa a discutir que não é, que a gente não sei, que não sei. Aí você chega no máximo em 15 mil que eles vão fechar. Então, assim, são valores. Então, a essas horas acaba, como esse filme aqui, não sei como que a gente vai fazer para a gente licenciar ele, ou conseguir que ele passe em outros lugares que não seja festival, para a gente. Mas talvez esse filme seja o nosso primeiro. Mas a gente já perdeu imagens, né, que a gente gostaria de usar e falou, não vai dar para usar. Então tirou a imagem. Isso já aconteceu na montagem, né? É sempre um desafio, né? A gente não deixa de fazer por conta disso, né? A gente sabe também que tem um alcance outro, né? Que não é... Nosso objetivo não é comercial com um trabalho desse, então já parte daí, né? Então a gente entra dentro desse lugar que é o que vocês estavam falando, né? De um direito de acesso ao material, a um bem público. Isso é... acima de qualquer propriedade intelectual, isso é parte da nossa cultura, né? Tem a ver com acesso à nossa cultura. Por exemplo, esse acervo, por exemplo, é um acervo que a gente conseguiu digitalizar tudo, e que esse é um primeiro projeto, mas a gente sabe que a gente também não tem direito sobre esse material. Então a nossa ideia é, possivelmente, em breve, ir no MIS, por exemplo, em São Paulo, e depositar esse material para que a população, pesquisadores, possam ter acesso a esse material, por exemplo, entendeu? Porque tem muitas outras coisas lá para além do que tem nesse filme, entendeu? Então, esse projeto, por exemplo, é um projeto que tem esse filme e tem também um disco. Foi produzido um disco. Esse material essas gravações que a gente tem, que são gravações ao vivo, né? Tem uma banda fora de quadro ali também tocando, 2 músicos fora de quadro. Daí também tem o disco, Ópera Cabaré Casa Barbosa. Ele está disponível no SoundCloud, por exemplo. Ele está lá, você consegue ouvir as 6 faixas do filme no SoundCloud. E a gente conversou com cada um dos detentores dos direitos, né? E, enfim, temos esse orçamento levantado. E, inclusive, tentou botar em outros editais de finalização para regularizar isso. Mas, enfim... Espero que eles não estejam assistindo isso e nem assistam para não vir atrás da gente. Enfim, a gente pode depois aí, quem for editar esse material, tirar. E aí, enfim, ou o Mesco ou dar aquele... Enfim, zoa a nossa voz aqui. Enfim, eu acho que é isso também. A gente não tem que esconder isso aí. Existem vários filmes que rodaram por aí também com essas questões. Muitas vezes as pessoas acabam não discutindo isso para ficar um pouco omissos, até com medo, né, que a gente pode ser lesado por isso também como empresa, porque nós somos uma produtora. Mas é sempre um desafio, mas a gente também não recua e vai para cima. Legal. Não, só complementando, que acontece, você falou de depositar o material no MIS, né? Às vezes acontece de você querer depositar no acervo e o acervo dizer, não, eu não vou receber, porque, quer dizer, você tem os direitos todos? Ele pergunta para vocês. Não, a gente não tem, a gente quer guardar esse material, quer dizer, a gente quer dar para algum lugar que possa guardar, né? Igual a gente viveu uma situação no outro filme. Aí falou assim, não, a gente não pode receber, porque se vocês não têm autorização, então... Eu falei assim, mas peraí, esse é um material que provavelmente se ficar na minha mão ou ficar na mão vai se perder. Não, mas se vocês não têm autorização, então a gente não pode receber. Eu falei, beleza, vocês têm um monte de coisa aí que vocês não têm autorização, né? E agora, agora vocês não podem receber, né? Quer dizer, é um pouco seletivo assim também, né? O que vai receber, o que não vai e tal. Mas eu achei, gente, assim, agradecer o filme, é um presente esse filme. É incrível, assim, o dispositivo, a entrega deles, assim, né? Eu queria perguntar, na verdade, se rolou de alguém não topar. Tipo, ou se todo mundo topou de prima, assim, foi... Ou é mais assim, se é uma coisa do filme que apresenta, assim, tipo, todo mundo topou, ou se rolou uma... Não, acho que não sei se eu consigo, ou sei lá, alguma coisa assim.
Você diz os artistas que participaram. Não, acho que ali foi assim, como a gente fez uma seleção muito cravada, assim, e eram artistas também que, de certa forma, o Marcos tinha um contato, e eram artistas que também tinham relação com a Casa Barbosa, que é esse lugar que a gente filma o dispositivo da cadeira do gravador, é no estúdio do Marcos, que é no subsolo da Casa Barbosa. E aí onde a gente grava as cenas musicais é na Casa Barbosa, que é uma casa... Eu não sei se alguém aqui teve em São Paulo, na Casa Barbosa, se conheceu, mas é uma casa antiga ali no Bexiga, que é basicamente uma casa, uma salona, tinha um bar no fundo e uma área embaixo externa, bem pequena. E aí o estúdio do Marcos era praticamente no subsolo dessa casa de show. Então, por exemplo, Adriana Moreira, Maurício Paes, o próprio Douglas Germano, a Bernadette, que é a Tulipa Negra do Samba, que é a primeira mulher a cantar no samba enredo na Avenida em São Paulo. Então essas são artistas que já tinham uma relação com a Casa Barbosa, e que o Marcos também conhecia. E a Giovana também, né? Que está maravilhosa, que é a última artista que está no filme. A Giovana também tinha essa relação com a Casa Barbosa. Então, todos os artistas ali, tirando o Vicente Barreto, que é quem faz o elo com a Ópera Cabaré, os outros artistas são artistas que já tinham uma relação com a Casa Barbosa também. Então, eles toparam de cara, e não teve ninguém que a gente... Por exemplo, a fita que a Bernadette escuta, que tem o Grande Hotel e a Neuza Borges cantando, a gente na época conversou disso, né? De falar, pô, será que a gente fala com a Neuza Borges, né? A gente tinha também uma vontade de fazer com aquela sambista também, que fez agora 80 anos, que a gente achou o material dela, só que o material estava bem prejudicado no rolo. Cara, esqueci o nome dela agora, enfim, deu um branco. Então, mas assim, que estavam vivas. Exatamente. Mas passaram pela cabeça, mas não foi ninguém que a gente entrou em contato e negou, ou falou, puta, não. Todo mundo topou e deu super certo. O que é interessante falar é que nenhum dos artistas sabiam que eles iam escutar. Inclusive, nem o artista que eles iam escutar. Então, realmente esse contato, né, esse primeiro contato com o som, com o que eles não faziam ideia. Eles sentavam na cadeira ali, botavam um fone, a gente só orientava que eles tinham que apertar o play, botar o fone, apertar o play, e a partir dali era um mergulho naquele mundo ali. E isso foi muito forte. A gente estava preparado para esse momento, que era um momento muito, muito emocionante para aquelas pessoas, né? E para a gente também que estava ali. Legal. O Henrique estava falando desse negócio aí da entrega do arquivo. Eu lembrei aqui de uma história muito doida que a gente teve que comprar um arquivo da Globo. Você falou do arquivo da Globo, né? Ele falou do cara não querer receber o arquivo. Eu lembrei do caso que a gente teve que pagar um arquivo, uma foto, para a Globo, porque o fotógrafo da Globo tirou, mas só que ele tirou de uma pessoa que ele não tinha o direito de imagem. E a gente tinha. A gente teve que pagar para a Globo. Um negócio meio maluco, né? São vários direitos, né? Aí se você entrar nesse looping, até o próprio Silvio Tendler, que tem num filme dele, que ele bota no fim do filme como uma crítica de que muita coisa ele não conseguiu usar, e ele coloca, acho que, se eu não me engano, ou eu li assim porque eu também tenho raiva disso, mas como assim, ele falando... E nesse sentido, que as pessoas estão privando a gente de usar essas imagens da sociedade, e ele põe isso nos créditos do filme. Ele com uma raiva, assim, porque provavelmente ele deve ter deixado de usar imagens maravilhosas, e aí ele fez questão de pôr uma cartela no fim do filme falando que não pôs muito material valiosíssimo por essa falta de legislação, que no fim e parece que é uma coisa que precisa levantar, né? Precisa ter um movimento, né? Não só documentaristas, mas um movimento do audiovisual ou de outras áreas. Não sei quantas áreas sofrem com esse problema, mas acho que o documentário é o que mais sofre, né? Mas como que a gente conseguiria ter uma mudança disso? Porque é uma coisa muito séria. Assim, a gente vive isso toda vez, meio, puta, e agora? Puta, e agora? Puta, material bonito, e agora? E agora? Você fica
não tem o que fazer, né? Acho que vale registrar. Pegando esse gancho que o Henrique trouxe de depósito, né? Você vai levar um acervo, uma obra para depositar numa cinemateca ou num acervo desse como o MIS. É interessante pensar que esse arquivo do Telmo, do Ópera Cabaré, por exemplo, é um arquivo que ele produziu, ele gravou. Então o fonograma é dele. Então assim, ele não é, o artista não tem direito sobre o fonograma é do Telmo. A questão aí, na verdade, que está em jogo é, de fato, a questão de editora, né? Da editora da música, que, na verdade, muitas vezes no Brasil, como a gente sabe, principalmente no samba, passaram a perna nos artistas também, entendeu? Pegaram obras de artistas, como Nelson Cavaquinho, que teve também uma vida duríssima, cara, e se apropriaram dos direitos dessas obras. Então, também nós estamos discutindo coisas que, se a gente puxar o fio mesmo aí, vai longe, entendeu? Então... Os contratos malucos das editoras que você não consegue, que são contratos vitalícios, né? Os músicos faziam um contrato com a editora, tipo, que contrato que você não pode rescindir. E tem centenas de contratos de música editora que você não pode rescindir. O cara fez ali, tipo, porque precisava ganhar uma grana e ficou pra vida inteira e não tem o que fazer, cara. E você pega, por exemplo, o caso, por exemplo, do Vicente Barreto. Essa música dele, esse disco dele, que é o primeiro LP dele, era da Continental. Só gravadora que não existe mais. Quem comprou a Continental? É a Sony. Tenta falar com a Sony. Manda um e-mail para a Sony. Você vai ficar esperando chegar e-mail, cara. Vai para um buraco negro lá na nuvem, meu amigo, que você não encontra nada, velho. Você não chega no bairro. Como sempre, ele entrou naquela pilha lá de e-mail, cara, que ninguém vai te responder nunca mais. A não ser que você conheça o sobrinho do tio, do amigo, do filho da Sony, cara, que vai conseguir falar isso se chegar na gerência lá. E o cara vai... Ou se você for uma produtora gigante que tem dinheiro no bolso e vai pagar um advogado, fazer um clearance e vai pingar lá, sei lá, quantos mil dólares. Então, é isso que se vive mesmo, assim, sabe? Ainda mais falando de cultura popular, né? Samba é patrimônio, né, da humanidade, né? Não é algo, né? Assim, estamos falando de algo que forma a gente, né, como brasileiro. Perguntas, gente? Que eu achei super feliz assim, o jeito como vocês visualmente resolveram o documentário. Primeiro, PB. Perfeito. Assim, a ideia da memória em PB e a fotografia está belíssima. Sabe, o contraste, a iluminação está maravilhoso, assim, está lindo, né? E pegando o gancho que você estava falando sobre o que emocionou, assim, né? Eu acho muito legal porque exatamente o mais rico é a emoção que aparece autêntica lá na hora, né? Do Vicente Barreto, por exemplo. Eu achei muito legal. Acho que o Vicente e a Adriana Moreira, para mim, achei quem mais brilhou em termos de terem ficado mais à flor da pele, em termos de... né? A Adriana, que eu não conhecia, que eu fiquei impressionado assim, com a força dela como intérprete, em termos de como cantora, como voz, mas também ela estava dialogando com a câmera o tempo inteiro. Ela olhava na câmera direto e ela brincava, ela jogava com a câmera. Ela estava fazendo o teatro das grandes intérpretes, né? Ela estava num personagem lá. Isso é muito legal, enriquece assim, enriquece o número dela, né? E achei legais essas escolhas que vocês tiveram junto com o Alma, né? As escolhas das interlocuções, né? O Douglas Germano, que tem super a ver com a Dona Irã, né? A primeira vez que eu ouvi o Douglas Germano foi no trabalho de parceria dele com o Kiko Dinucci, o Dumo Viola, né? Que é bem samba. Depois o Kiko foi para uma coisa mais roqueira experimental, assim, mas o Douglas se manteve no samba, né?
E então acho que é muito legal assim esse jeito como vocês encontraram, né? Está sendo conversado aqui muito sobre questão de recursos, a possibilidade, os direitos, o que dá para pagar. E eu acho que na economia que vocês tinham, acho que foi muito feliz tudo que vocês encontraram de solução, né? Então é mais um comentário do que uma pergunta. Mais alguém? E tem isso também, né? A gente gosta desses artistas, né? É legal você falar da Adriana Moreira. A Adriana Moreira é uma baita cantora maravilhosa. Inclusive, quem não conhece, procure, que ela é maravilhosa. O primeiro disco dela, se eu não me engano, é um disco sobre o Batatinha. Só composições do samba baiano. Então pensa, se vai grudar isso aí. É um grude que... Então ela é maravilhosa. Ela está inclusive produzindo um disco novo agora, com Abadia, se eu não me engano. Cara, assim, ela é muito poderosa. Esse momento dela, sem dúvida, Marcos, é emocionante, assim. E o som aqui ainda não estava onde chega a voz dela, ficou um pouco mais baixo, apesar de que a gente segurou um pouquinho, porque estava... O Ben trouxe... ele trouxe a coisa, a gente tentou regular a altura para não estourar, e subimos um pouquinho, o som acabou estourando um pouco a voz dos personagens, a gente acabou decidindo baixar um pouquinho, mas ela tem uma potência nessa sala, que ali era uma sala que não era uma sala de gravação, né? Era uma sala de madeira de uma casa antiga, né? E o som ecoa, assim, ela é muito poderosa. A Adriana é... E o Douglas Germano, cara, eu sou fã, assim, o Douglas Germano é um... Ouçam o Douglas Germano, Golpe de Vista, é um disco maravilhoso dele. E outros, né? Esse último que ele fez aí, Partido Alto. É gente muito da pesada aí. Tem o Maurício Paz, que é um cara mais jovem, menos conhecido, mas também lançou recentemente um disco. Estamos aqui fazendo jabá, né? Ver se a gente consegue depois algum apoio aí, né? Deixar o Pix aí. Pode, Belém, não? Deixar o Pix. Até veio aqui uma curiosidade, que é qual que é a relação de vocês, assim, com a música inicialmente, assim, porque seus trabalhos são sempre musicais, não sempre, mas muito musicais. Bom, é que, na verdade, a gente começa com filmes de personagem, né? A nossa pesquisa mais como documentaristas, né? Eu sempre fiz o som direto e o Rodrigo sempre fez câmera. A gente começou nessa parceria que a gente dirigia e fazia isso, que para o documentário funciona muito bem, né? Uma dupla, um som e outra imagem, cria uma célulazinha muito enxuta, onde você aciona a realidade de uma forma bem né, independente, né? Que é como a gente gosta de filmar, né? Que é aquela ideia de tentar atuar o mínimo possível e tentar captar as emoções de uma forma bem real. Então, sempre funcionou e a gente sempre gostou de trabalhar com personagens, histórias de personagens normalmente anônimos, né? Que foram os primeiros 2 longas. E aí depois, quando a gente conheceu o Pedro Osmar, a gente também tentou ter essa mesma abordagem, mas ele sendo um músico e a história dele né, é a música e, bom, o universo do filme era a música, e aí a gente acabou entrando e fez esse primeiro filme que não era tão musical, ele ainda tinha essa bagagem do personagem, então a gente ainda criava situações com ele, ele como artista, ele como músico, ele compondo, mas nesse lugar do personagem. Então, e aí depois o outro filme, que é o José Siqueira, veio para cá, foi, né? Que foi da última, que aí eu acho que a gente entra numa coisa bem mais musical mesmo, que aí é orquestra, é composição, a gente não tinha o personagem, né? Uma pessoa que já tinha falecido, então é uma coisa que eu acho que aí a gente começa a falar, caramba, a gente entrou mesmo nesse universo de música.
A música vira mais personagem, com certeza. Então, os momentos musicais, eles tinham uma importância muito grande, né? Porque a gente falou, né, se ia filmar uma orquestra no Toada, né? Toada para José Siqueira, né? A gente também falou, vamos filmar igual a HBO filma, com 60 câmeras a orquestra e tal. Então, a gente também tinha que criar outras linguagens de filmar uma orquestra com 1, 2 câmeras, e que não tivesse mas que estava mais focado no maestro, que eram nossos personagens, que era o maestro. Então a gente sempre teve a gente sempre encontrava a história e o personagem, e mesmo a música também sendo personagem. Mas, por exemplo, no caso do Toada, né, tinha essa evolução do mestre de banda, que virava mestre popular. Depois do mestre popular ele virava mestre de orquestra. Então a gente perseguia os mestres. Então a gente filmou um mestre, esses vários personagens que eram mestres, que eram os maestros, né? Mas aí eu acho que a música entrou muito forte. Mas foi meio uma coincidência de que as histórias apareciam para a gente como possibilidade de contar, né? Como ou o personagem, por exemplo, o Pedro Osmar, a gente encontrou ele no estúdio, conheceu a história dele, já conhecia a música dele, a importância, né, a genialidade dele para a história da música paraibana, principalmente, né, a música instrumental, a música independente e tal. E aí a gente... Então, acho que começa com o personagem, a música ela vem, e aí acabam, né, a gente esbarrando com esses 2 grandes personagens da música. Mas aí a gente começa... Hoje eu acho que a gente pode pensar que é uma pesquisa nossa, com certeza, né? E ter contato com música, você é músico também, né, Belenenses? Ter contato com música, toda vez que a gente se envolve com música, a gente vai para um outro canal, né? O Marcos aqui a gente conheceu aí hoje também é da música e do som. Então, assim, é rápido, a conexão é rápida. A gente não demora muito para abraçar e a música brasileira é riquíssima, né? Acho que é o maior patrimônio que a gente tem aqui no nosso país. Então, os projetos que a gente teve a oportunidade de se envolver com música, a gente mergulhou mesmo e foi de cabeça. Apesar desse filme ser um filme bem diferente do tipo de filme que a gente faz, né? Um filme quase de estúdio, vamos chamar assim, né? Filme com iluminação, a gente não usa luz em filme nenhum nosso. Nunca usamos luz em filme, nunca ligamos um refletor na cara de ninguém. Então é algo que a gente não é um tipo de recurso que realmente o filme pediu, né? Então esse dispositivo pediu esse tipo de construção cinematográfica. Então, mas a música é maravilhosa, é maravilhoso se envolver em projetos musicais. A gente sempre que pode se envolve. E de certa forma, querendo ou não, os documentários musicais eles têm uma aceitação maior dentro do Brasil. Tem isso aí, em pesquisa se encontra, né? Se for atrás, eu acho que documentários de esporte, se não me engano, e documentários musicais, documentários de música, eles têm um alcance grande de público, né? Então, não é por isso que a gente faz, mas acaba assim, são trabalhos nossos que acabaram circulando mais, né? Apesar de que a gente tem um filme, por exemplo, Escolas em Luta, que é um filme que não tem nada a ver com música, apesar de ter trilha, que foi o filme que teve mais, vamos dizer, que conseguiu fazer mais barulho nosso, e não tem nada a ver com música. Apesar de ter alguns momentos musicais também dos secundaristas, mas não é um filme, não é um documentário musical, né? O nosso primeiro longa, o Carregador 1118, que é um documentário que a gente acompanhou um carregador de caixa do CEAGESP durante alguns anos, a gente resgatou. Eu acho que ele é um documentário musical também, apesar se a gente tivesse mandado para Bis, acho que naquela época não tinha Bis ainda. Mas eu acho que ele teria chance, porque a gente resgata o Vanderlei Cardoso, cara, o cantor Vanderlei Cardoso, que era um grande cantor da época do rádio, né? E a gente queria trazer uma coisa dessa voz, e a gente encontra o cara numa pousada assim de beira de estrada, dono de uma pousada, né, Edu? Lembra? E a gente convida ele, a gente escreve as músicas para ele cantar, e leva ele para o estúdio do Marcos, e o Vanderlei Cardoso é o cantor de todas as trilhas. E é um filme
que a música conduz a história desse carregador de caixa. Depois a gente manda, Belém, mas enfim. A música tem uma presença forte nesse filme também, apesar de ele pode ser considerado um documentário musical, mas é uma história de amor do carregador de caixa que está separando da mulher, enquanto ele não pode parar de trabalhar, de carregar caixa. É um filme forte, assim. O sofrimento dele está na música. Ele vem na narrativa do som. Não tem nada que evidencia esse sofrimento, assim. Você tem o carregamento das caixas, o sofrimento do corpo, né? O corpo dele está exausto, está sofrendo. Só que a cabeça dele... Aí a gente falou, como que a gente vai contar esse enredo? Aí a gente traz a música. A gente compõe as músicas como uma narrativa, mas como não é uma coisa nova, mas de como a gente criou 4, 5 músicas que a gente chamou Vanderlei, porque tinha a ver com o personagem, o estilo de música, né? Assim, essa música mais brega, mais dessa época. Aí a gente chamou o Vanderlei para cantar e dar conta dessa narrativa que não estava tão explícita assim, e a gente queria trazer ela com mais força. A gente traz a música, né? Então, realmente, a música é Agora, assim, a gente tá trabalhando num filme que é de personagem, que é um ator agora. Vamos ver o que vai, como que a música vai entrar no filme que é um ator de 80 anos e tal, que tem mas assim, vamos ver, provavelmente vai entrar alguma coisa, né? Imagino que sim. Uai, gente, legal. Se alguém tiver mais uma última pergunta aí, senão a gente... Estamos aqui 11h30, finalzinho. Isso. Ué? Aí a gente conversa lá fora também. Obrigado, pessoal, por terem ficado aí. Valeu mesmo. Valeu, gente.